Bem, chegamos ao versículo 34 do capítulo 10 do livro de Mateus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. A terra inteira está sob a usurpação de Satanás. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O Rei Celestial veio chamar alguns para livrá-los dessa usurpação terrível de Satanás. Isso certamente suscitou a oposição do mesmo. Ele instigou o povo que estava sob sua usurpação a lutar contra os chamados do Rei Celestial. Assim a vinda do rei não trouxe paz, mas espada. O versículo 36 diz: e os inimigos do homem serão os da sua própria casa. A luta instigada pelo usurpador Satanás contra os chamados do Rei Celestial é travada até mesmo em suas próprias casas, amigo. Eles são atacados em casa pelos familiares que permanecem sob a mão usurpadora do maligno. O versículo 37 diz: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui temos um versículo muito forte. Nosso amor pelo Senhor deve ser um amor absoluto. Não devemos amar coisa alguma mais do que a Ele. Ele é o grande tesouro da nossa vida. Ele é aquele em quem todos os tesouros da sabedoria de Deus estão ocultos. Ele é o mais digno do nosso amor e temos de ser dignos dele. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Cristo tomou a vontade do Pai e foi crucificado. Capítulo 26, versículos 39 e 42. Já ao ser batizado, foi considerado crucificado e daí em diante carregou a sua cruz para fazer a vontade de Deus. Seus chamados se identificaram com ele. Ele lhes pediu que tomassem a cruz e seguissem após ele, isto é, que tomassem a vontade de Deus colocando a si próprio de lado, colocando a sua própria pessoa de lado. Isso exigia que, primeiramente, lhe dessem o seu amor, lhe dessem o seu coração, a qualquer custo, a fim de que fossem dignos dele. Versículo 39. Quem acha a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por minha causa, acha-la. Achar a vida da alma é permitir que a alma tenha desfrute e escape dos sofrimentos. Perder a vida da alma é fazer com que a alma perca o desfrute e assim sofra. Se os seguidores do Rei Celestial permitem que sua alma tenha desfrute nesta era, farão com que ela sofra a perda do desfrute na era vindoura do reino. Se permitem que sua alma sofra a perda do desfrute nesta era, por causa do Rei, por causa do Senhor Jesus, eles a capacitarão de a ter um desfrute muito grande na era vindoura, na era do reino, isto é, a ter parte do gozo do Rei Celestial sobre a terra. Capítulo 25, versículos 21 e 23. Chegamos ao versículo 40 do capítulo 10 do livro de Mateus. Quem vos acolhe, a mim me acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Os apóstolos enviados pelo Rei Celestial eram um com ele. Foi-lhes confiada a sua autoridade e paz. O Espírito do Pai habitava no seu interior e haviam se identificado com o Rei em seus sofrimentos, até mesmo na sua morte. Assim, quem os acolhesse receberia ou acolheria ao próprio Senhor. Participar de tal identificação com o Rei Celestial requer que o amemos acima de tudo, a qualquer preço, e o sigamos tomando o caminho apertado da cruz, como revelados nos versículos 37 a 39. Versículo 41 diz: quem acolhe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem acolhe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. Um profeta é alguém que fala por Deus e expressa Deus ao falar. Um justo é alguém que busca a justiça, que a pratica e é perseguido por causa da justiça com vistas ao reino. Capítulo 5, versículo 6, também o versículo 10 e também o versículo 20,
e o capítulo 6, versículo 1. O Rei Celestial era tal pessoa. Profeta enviado por Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Profeta e justo. Atos capítulo 3, versículo 14. Os seus apóstolos, por ele enviados, se identificavam com ele, e assim também eram profetas e justos. Logo, quem os acolhesse, ou quem os acolhe ainda hoje, acolheria e acolhe a ele e receberá o galardão. O versículo 42 diz: E qualquer que der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos na qualidade de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Este galardão será dado na era vindoura do reino. Lucas capítulo 14, versículo 14. Chegamos ao capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Estamos caminhando. Estamos agora no capítulo 11. Estamos indo devagar com a graça do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, como até aqui nos abençoou. Versículo 1. E sucedeu que quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ora, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Bem, as palavras de João Batista aqui não significam que ele estava em dúvida com relação a Cristo. Ele fez essa pergunta para provocar Cristo a libertá-lo. Ele sabia que Cristo era aquele que havia de vir e o recomendara vigorosamente ao povo no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 26 a 36. Depois disso, João foi encarcerado, capítulo 4, versículo 12. Na prisão, aguardava com expectativa que Cristo fizesse algo para libertá-lo. Todavia, Cristo nada fez por ele, embora estivesse fazendo muito pelos outros. Por João Batista ele nada fez. Quando João ouviu isso, é possível que estivesse a ponto de tropeçar. Portanto, enviou seus discípulos com essa pergunta para provocar a Cristo, para ver se tocava o coração do Senhor nesse sentido. A palavra grega aqui, para outro, é alguém diferente. Será que viria alguém diferente do Senhor? Queria João Batista perguntar. 5. Os cegos veem e os coxos andam. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide anunciar a João o que tendes ouvido e vendo. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. O Senhor mencionou primeiro que os cegos estavam vendo, pois jamais houvera tal milagre no Antigo Testamento. Ao dizer isso, ele deu clara evidência a João de que ninguém, além do Messias, poderia ter feito tal milagre. Isaías capítulo 35, versículo 5. Também no sentido espiritual, recuperar a visão vem primeiro. Na salvação do Senhor, primeiro, ele abre os nossos olhos. Atos capítulo 26, versículo 18. Depois podemos recebê-lo e podemos segui-lo. Os coxos representam os que não podem andar no caminho de Deus. Após serem salvos, podem andar mediante uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Os surdos representam os que não podem ouvir a Deus. Após serem salvos, podem ouvir a voz do Senhor. João capítulo 10, versículo 27. Os mortos representam os que estão mortos nos pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículos 1 e 5, e incapazes de contatar a Deus. Após serem regenerados, podem ter comunhão com Deus por meio de seu espírito regenerado. Os pobres representam todos os que estão sem Cristo e sem Deus. Todos, amigo, que estão sem Cristo e sem Deus, por muito que tenham, são considerados pobres aos olhos de Deus, os quais não têm esperança no mundo. Capítulo 2, versículo 12. Ao receberem o Evangelho, tornam-se ricos em Cristo. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 e Efésios capítulo 3, versículo 8. Versículo 6 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa palavra implica que João Batista talvez tenha tropeçado por causa do Senhor,
pois o Senhor não agiu em seu favor como ele queria. Aqui o Senhor o encorajou a tomar o caminho que lhe ordenara para que fosse abençoado. Essa bênção tem tudo a ver com a participação no reino dos céus.